Olá, estudante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual será o momento que você vai assistir essa videoaula, mas é a primeira videoaula da nossa nova disciplina do curso de Recursos Humanos. Meu nome é Cristiane Moura, sou professora do curso de Recursos Humanos e a gente vai, no decorrer dessas 4 unidades, falar um pouco sobre a gestão inovadora de RH. O que foi, quais as transformações que ocorreram no mundo de RH pós-pandemia, antes e posteriormente, que teve um acentuado desenvolvimento nessa área. A evolução da área de recursos humanos e o novo mundo do trabalho. Com as mudanças que ocorreram no mundo globalizado, a necessidade de profissionais mais capacitados para a condução dos processos, máquinas e pessoas, iniciou a mudança na área. As empresas sentiram a necessidade de treinar e desenvolver as pessoas, bem como escutar os profissionais e responder de forma estruturada e fundamentada. Ou seja, as empresas elas começaram a entender que o profissional não poderia ser visualizado como apenas operacionalmente, ou seja, ele era contratado para executar aquela atividade. Caso houvesse algum problema, tinha a demissão. Não, né? Foi necessário que essas mudanças favorecessem cada vez mais o desenvolvimento desse profissional dentro da organização. Então, as empresas começaram a se preocupar mais com o desenvolvimento desse profissional, pessoal e profissionalmente. Então, anteriormente nós tínhamos aquela visão de que a pessoa, quando entrasse na empresa, deixasse seus problemas para trás, né? Para trás do portão. Porém, com esse desenvolvimento que houve, as empresas entenderam que o profissional é visto pessoalmente e profissionalmente. Então, isso deu uma alavancada muito grande nesse processo de mudança na área de recursos humanos, né? Então, hoje nós entendemos que o setor de recursos humanos tem uma importância estratégica fundamental, porque ele passou a cuidar das pessoas nas empresas e representa hoje um pilar muito importante na sustentabilidade dos negócios. Hoje, recursos humanos é o coração da empresa. Os profissionais que nele trabalham precisam entender que são dele que parte todos os processos relacionados à área de produção e operacionalidade dentro da organização. Então, quando você contrata um gestor de produção, então ele passa pelo setor de recursos humanos, né? Então ele entende que para ele ser realmente gestor de produção, ele necessita, acima de tudo, entender dos processos de pessoas. Porém, no decorrer dessas mudanças que ocorreram, né, principalmente no processo de pós-pandemia, né, a gente entende que houve consequências relacionadas a essa produção, né? Essa transformação favoreceu que automação e desemprego estrutural. Então, muitos profissionais eles não acompanharam o desenvolvimento, principalmente na área da tecnologia, né? Profissionais que estavam estagnados, profissionais que aparentemente só operacionalizavam a sua função, não conseguiram, né, se relacionar com essa automação. E aí, consequentemente, houve o desemprego. A desigualdade de renda, porque, consequentemente, quando o profissional ele vai se estruturando, ele vai se capacitando, ele vai se desenvolvendo, aqueles profissionais que permanecem estagnados, né? A questão da desigualdade de renda, ela tende a ser um fator crucial nesse processo de transformação. Porém, tiveram novas oportunidades de emprego, novas funções foram surgindo, né? Novas oportunidades dentro do mercado de trabalho, profissionais que até então não eram valorizados dentro do mercado de trabalho,
a gente entende que hoje eles estão cada vez mais se capacitando para entenderem realmente o seu processo de valorização dentro da organização. E as mudanças naturais da natureza do trabalho, ou seja, o profissional entende hoje que a sua capacidade ele pode ser agregada em qualquer organização, não só naquela que ele foi contratado. Então, cada vez mais ele entende que a sua capacidade, o seu desenvolvimento profissional pode ser agregado em qualquer organização. Tivemos também a necessidade de reciclagem e aprendizagem contínua. Então, a gente hoje percebe os profissionais muito mais preocupados em se nivelar a profissionais que estão se capacitando dentro do mercado de trabalho. Então, cada vez mais, eles estão realizando cursos, eles estão se capacitando para que possam realmente permanecer dentro desse mercado de trabalho. O impacto na saúde mental e bem-estar, né? Nós observamos que pós-pandemia houve um impacto muito profundo na saúde mental desse trabalhador, até porque ele não conseguiu entender o processo de transformação que estava acontecendo, e aí ele acabou realmente adoecendo. Então, nós observamos que ainda hoje muitos profissionais não entenderam esse processo de transformação e continuam ainda estagnados, continuam ainda acreditando que essa mudança ela vai parar, essa mudança vai parar e eles vão voltar ao mercado de trabalho, né? Então é preciso eles entenderem que não, que essa transformação ela é contínua. Então cada vez mais o profissional ele precisa se capacitar, ele precisa se desenvolver, ele precisa entender que isso é um processo que não vai parar. Então hoje você aprende uma ferramenta, amanhã tem outra ferramenta para você aprender dentro da sua profissão, e se você ficar estagnado, muitas pessoas vão passar na tua frente no mercado de trabalho. Os desafios para as organizações pós-pandemia, né, muitas não entenderam o processo. Como é que eu posso colocar o meu trabalhador home office? Como é que eu posso colocar meu trabalhador de forma híbrida? Como é que eu posso colocar meu trabalhador de forma presencial? Então, isso foi um desafio muito grande também para as organizações, porque elas começaram a procurar estratégias para poder não perder esse profissional. E aí, hoje, nós entendemos que há um link, né, dentro dessas organizações com as intervenções governamentais. Nós percebemos que algumas políticas na área trabalhista, né, algumas leis foram modificadas para que essas transformações pudessem permanecer de forma positiva para o trabalhador. Então, algumas leis com relação ao contrato de trabalho foram criadas para poder facilitar a relação desse trabalhador com as organizações e que essa organização não pudesse perder esse profissional. Nós também poderemos encontrar nessa gestão inovadora de RH o protagonismo e inovação disruptiva. Então, o que é isso? As mudanças na era da tecnologia e transformação digital viraram o centro das discussões nos desenhos de estratégias de negócios em todo o mundo, muito em função das necessidades das organizações de criarem estratégias para tornar seus negócios mais competitivos e sustentáveis. Então, hoje o trabalhador, o profissional, ele é protagonista do seu próprio trabalho. Então, ele entende hoje que é necessário ele trabalhar conjuntamente com a organização, porque eles juntos vão criar estratégias para que tanto ele, profissional, como a organização, ela possa se desenvolver dentro desse mundo organizacional. Hoje, nós entendemos que empresas e profissionais que não nivelaram-se à área de tecnologia, né,
são fadadas realmente a saírem do mercado de trabalho. Então, isso fez com que as empresas se tornassem mais competitivas e sustentáveis, porque cada vez mais o profissional sabe onde ele quer ficar, sabe onde ele quer trabalhar. Então, hoje, o profissional procura uma empresa que possa agregar condições para ele ter uma saúde, né, tanto pessoal quanto profissional. E aí também encontramos nessa gestão inovadora de RH a capacidade de aprendizagem e adaptação. Os conceitos de aprendizagem e adaptação podem ser entendidos como uma mentalidade na qual o ser humano precisa desenvolver constantemente a capacidade de observar os acontecimentos e de utilizar o conhecimento acumulado de forma estratégica e orientada, além de fazer novas experiências da sua realidade. Então, o profissional precisou entender que ele tinha que utilizar e transformar a sua capacidade de aprendizagem. Então, aquele profissional que era contratado apenas para fazer aquela atividade, ele começou a entender que não era só aquela atividade que ele iria fazer. Então, esse processo de capacidade de aprendizagem e adaptação do ser humano foi cada vez mais sendo desenvolvido. Então, hoje, o profissional, ele entende que ele precisa se adaptar a essa transformação. Um exemplo é, quando houve a pós-pandemia, profissionais que iam trabalhar de forma home office estavam perdidos, né? A sua saúde mental começou a ser prejudicada. Ele não sabia como se relacionar com o horário, com o tempo de trabalho. Então, foi necessário que ele começasse a construir essa aprendizagem, começasse a entender esse processo de aprendizagem, porque hoje essa forma híbrida de trabalho realmente ajuda ao trabalhador a ter suas estratégias, a construir estratégias para que ele possa, né, trabalhar e executar suas atividades de forma assertiva e fidedigna. E finalizando dentro do contexto teórico, né, dessa primeira unidade, a gente vai falar um pouco sobre o aperfeiçoamento profissional e humano e a mudança do paradigma de emprego. Ao longo das últimas décadas, o paradigma de emprego passou por uma transformação significativa, refletindo as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que ocorrem em todo o mundo. Essa evolução tem impactado tanto os trabalhadores quanto as organizações, alterando a maneira como o trabalho é concebido, organizado e realizado. Então, isso significa que o profissional ele precisa cada vez mais se capacitar e entender essas mudanças que ocorreram no processo. Ele precisa quebrar esse paradigma de acreditar que essa mudança ela não foi tão significativa, mas ela é significativa, porque transformou o mundo. Hoje, o RH 4.0 é uma tendência que nós sabemos que, posteriormente, teremos o RH 5.0 muito mais, muito mais crescente, muito mais desenvolvido, com ferramentas muito mais tecnológicas para poder fazer com que esse trabalhador permaneça no seu trabalho, permaneça executando suas atividades. Então, é muito importante que esse trabalhador não pare de conhecer, não pare de adquirir informações, não pare de adquirir conhecimento, porque são esses conhecimentos que faz com que ele permaneça no mercado de trabalho. E aí, para finalizarmos, eu encontrei, né, eu gosto muito dessa frase de Auguste Cury, que diz que não tenha medo das mudanças, tenha medo de continuar no mesmo lugar, né? Porque você pode permanecer no mesmo lugar
e aí você não vê o que ocorre ao seu redor. Mas se você permanecer no mesmo lugar, criando, né, aprendendo, mudando, você vai ser e vai conseguir continuar nesse mercado de trabalho que é tão competitivo e acirrado. E obrigada pela atenção de vocês, estudantes, e até a próxima aula.